Tem gente que usa, pega uma foto de uma pessoa, a pessoa ela não está nem com sobrepeso, ela está obesa. E ela vira para mim e fala assim, Nilson, como que eu trato essa pessoa com mesoterapia? Tem alguma gordura que está localizada, gente? Me ajuda para não ser desagradável. Não tem. Ali a gordura está generalizada. Qual gordura que eu vou escolher para tratar? Fala para mim. A gente não está fazendo milagre. Aí a pessoa manda mensagem para mim, professor, mas eu estou fazendo tudo certinho, do jeito que você falou, mas não está dando resultado, mas não vai dar mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender na mesoterapia é que não tem ilusão. Não é faz de conta. O negócio tem um princípio e eu tenho um objetivo para tratar. E eu costumo dizer que os meus clientes na clínica, ele só fecha tratamento se ele quiser, porque ele é esclarecido. Então, é assim, se eu quero tratar aquela pessoa que ela está obesa, eu não vou usar mesoterapia, porque ali, ó, é calibre pequeno para uma batalha muito grande. Verdade. Não venda isso para o seu cliente, porque ele não vai ter resultado e vai sair falando mal de você. Você quer uma situação mais agressiva? Faz uma hidrolipoclasia. Aí sim, você vai promover a implosão das células, dos adipócitos, com mais atividade física e mais um home care de qualidade e a determinação daquela pessoa. Porque no procedimento estético, gente, principalmente os relacionados à performance do corpo, 50% é a tecnologia que você tem na mão, o seu conhecimento, e os outros 50% é a vontade que aquele cidadão, aquela cidadã tem realmente de emagrecer. Porque emagrecer é mudar de vida, gente. Tem me dado trabalho perder uns 5 quilos. Mas todo dia você fala assim, putz, eu não posso comer tanto de doce que eu gosto de comer. Está nervoso? Toma água. Né? Vai andar, respira, faz qualquer outra coisa. Não é fácil, porque você elimina 2, 3 quilos, daqui a pouco você está com 5. Aí churrasco, cerveja, Coca-Cola, né? Não tem jeito. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, olha, eu tenho que identificar no meu cliente a verdadeira necessidade dele. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu quero um efeito de depósito, que é o que o Pistor lá falou. Então, eu tenho que atingir, quando eu falo de gordura localizada, eu tenho que atingir uma região, que é o tecido hipodérmico. Então, qual a via de administração que eu vou usar? Subcutâneo. Então, toda vez que eu pensar em qualquer tipo de gordura, eu tenho que saber a patologia que eu estou tratando, ou a disfunção estética, e qual o tecido que aquela disfunção se localiza. É a primeira coisa que eu tenho que saber. Então, é gordura, é celulite, é papada? Entendeu? Aí é subcutâneo. É subcutâneo, e eu tenho que fazer um depósito. E olha só, uma coisa que só eu falo, devem me criticar, mas não estou nem aí. Eu posso... Ah, tá bom. Se eu fizer 90 graus aqui, eu posso fazer um depósito no tecido intramuscular, que é onde eu não desejo. E você quer saber de uma coisa? A maioria dos problemas, das intercorrências que as pessoas têm com papada, com desoxicolato, é por conta disso. Sabe por quê? Quando a gente está fazendo o procedimento, a gente está conversando com o cliente,
E o nosso problema não é quando a gente não sabe. O nosso problema é quando a gente acha que sabe. E aí a gente está tratando o cliente ali, e a gente está conversando, e falando da política, e falando de não sei o quê, e vai lá, tuf, automaticamente. Isso daqui é o que origina os nódulos com desoxicolato. Aplicação muito profunda ou muito superficial. Então, o que eu falo? Você faz um ângulo de 45 graus, você aproveita a extensão e faz o seu depósito. Outra coisa, sem prega. Eu quero efeito depósito, gente. E eu vou fazer ali várias aplicações. Não vai ser uma só. Se eu faço prega, eu estou apertando, certo? Fiz um depósito anteriormente. Se eu vou na sequência e aperto, o que eu faço com aquela micela que eu depositei? Quando eu aperto ela, ela quebra. Aumenta a superfície de contato. Tecido hipodérmico, ele é extremamente vascularizado com capilares. Diminuir a superfície de contato, ele vai ganhar quem? Corrente sanguínea. Ao invés de ter um efeito local, ele vai ter um efeito sistêmico. Por isso que, às vezes, não dá certo o que você faz. Entendeu? Então, 45 graus, para aproveitar a extensão do tecido e fazer o depósito no lugar certo, sem pregas. Então, se eu pensar gordura localizada de todo tipo, eu vou usar essa via. Acabou. Sem mistério. E eu tenho lá garantido o depósito, que é o princípio da mesoterapia. E aquele depósito, ele vai atuar num raio. Por isso que a gente faz aplicações a cada 1 centímetro. Porque é localizado. Eu vou bombardeando ali, e ele tem um halo de ação, aquela substância que a gente combinou e colocou naquele tecido. Está vendo o princípio do negócio? Quando eu penso isso, fica muito mais fácil até de eu elaborar minhas próprias mesclas. Sabe por quê, gente? Se eu não tiver a liberdade do conhecimento, eu vou ficar refém desse ou daquele laboratório. Você quer ver a coisa que me deixa triste? É quando um cliente nosso pergunta para uma das nossas assistentes: eu quero um protocolo. Se você pegar um cidadão mal intencionado, não vou falar nem mau caráter, mal intencionado, ele vai te enfiar um monte de coisa, vai te dar um protocolo que você vai fazer e você é responsável por ele. Posso só dar um exemplo? Um dia uma menina me ligou também, aí, agora eu já não vou saber de onde que ela ligou, falando que os nossos produtos eram falsificados. Falei, que legal, né? Eu fiquei pensando assim, mas você fez um teste físico-químico, microbiológico, né? E constatou isso? Não. Eu fui num congresso e me ensinaram uma técnica capilar, e o produto de vocês migrou para a minha testa e migrou para a minha nuca. Eu falei, mas que técnica foi essa? Ela falou assim, olha, me ensinaram a fazer a cada 1 centímetro, meio ml da mescla. É mesoterapia, né, gente? Concentração baixa. O que adianta? Meio ml, 1 ml, 5 ml, o que é isso, né? Aí eu perguntei assim para ela, doutora, né? Porque essas pessoas muito evoluídas, primeiro ela vai falar com você e fala assim, você está falando com doutora fulana de tal. Aí eu falei, tá bom, doutora. Né? Me explica uma coisa. Você sabe da estrutura do couro cabeludo? Comecei fazendo essa pergunta para ela. Porque o couro cabeludo, né, gente, a gente tem uma epiderme extremamente espessa, é uma das regiões que a epiderme é muito mais espessa, extremamente vascularizada e com pouca camada de hipoderme.
Então, resistência para reter líquido ali é quase zero. E tem a força da gravidade ao nosso favor. Aí ela coloca 0,5 a cada 1 centímetro. Não tinha epiderme que segurasse o negócio. Então, foi para a região da sobrancelha, foi para a região da nuca mesmo. Ela falou, ainda bem que a minha amiga fez em mim. Já pensou se eu faço isso no cliente? Eu falei, que bom que foi em você mesmo. Fiquei tão feliz que foi em você. Eu falei assim, aonde que você aprendeu essa técnica? Foi num congresso. Foi num congresso. Eu falei, num congresso? E por que você está fazendo essa pergunta para mim e não para quem te ensinou a técnica? Ela falou, porque eu não tenho acesso à pessoa. É um semideus, né? Então, a pessoa ensina, o outro reproduz e não dá suporte. Aí eu falei assim, eu tenho problema com farmacêutica, gente. Ela era farmacêutica também. Porque de farmacêutico eu posso falar à vontade, né? Porque se eu falar de biomédica, vão me tacar pedra. Se eu falar de enfermeiro, vão tacar pedra. Agora, eu, como sou farmacêutico, eu falo mal do farmacêutico mesmo e está em casa, né? E aí ela virou para mim e falou assim, eu falei assim, olha, sabe quanto que eu recomendo que você administre num protocolo capilar, até mesmo quando você administra pela via intradérmica, qualquer produto, de 0,1 a 0,05, porque você tem que fazer a pápula, é um efeito depósito. Você está fazendo de 5 a 10 vezes mais. Não vai dar certo nunca isso. A substância não vai ficar retida no local onde ela tem que agir. Pode ser que cresça cabelo na testa, né? Ou na nuca, mas onde você quer não vai nascer. Viu, doutora? Ela, desculpa, quando tiver um curso seu, você me avisa que eu vou fazer? Eu falei, tá bom, eu aviso. Não precisa fazer curso. Não precisa fazer curso. Gente, eu não estou reinventando a roda. Eu só estou usando aquilo que a gente aprendeu lá na faculdade para aplicar injeção. Estou inventando a roda? Hein? Estou pegando o princípio da técnica, juntando com o que eu entendo de técnicas de aplicação de injetáveis e também com o que eu entendo de anatomia, e estou aplicando. Só isso. Então, efeito depósito, tá bom? Aí eu falo uma outra coisa que o pessoal também me critica. Mas dá certo, né? Então, como diz o Zagallo, tem que me engolir. Eu não quero efeito depósito. Não te mostrei aqui na prancha, 6 horas, a substância não se mantém no local, com o raio de ação que eu estou te falando. Eu vou aplicar uma substância que eu quero que atue naquela região, e eu vou falar para a pessoa, agora sai fazendo atividade física. Olha o que eu vou fazer com a atividade física. Isso daqui. Aumento a superfície de contato, vai ser absorvido, não vai agir localmente. E eu, como sou exagerado por natureza, eu falo assim, olha, 48 horas sem atividade física. Por quê? Eu quero usar o máximo possível daquela substância localizada no tecido que está sendo exposto. Entendeu? Então, não pode fazer atividade física. Aí eu posso usar um aparelho ali em cima? Não. De novo, vai promover aumento de superfície de contato. E olha só, tem uma coisa que eu sou que é curioso. Eu gosto de saber como que as coisas funcionam, né? Então, eu fui em alguns fabricantes de equipamentos, e o pessoal que trabalha com ultrassom, com eletroterapia lá, e eles estavam explicando, porque na minha cabeça eu já fico pensando assim, olha, a estrutura de um fármaco, ela é uma combinação química. E quanto mais eu estimulo, seja por aquecimento ou por atrito, eu posso quebrar aquela estrutura química e ela se transformar em outra coisa, que pode ser muito boa ou que pode ser muito ruim. Aí, quando o pessoal pergunta assim, olha, posso colocar o aparelho em cima da mesoterapia? Eu ficava com essa questão, falava assim, isso daí vai degradar a substância.
Tem algumas que eu sei. Eu vou te mostrar como que eu sei. Se ela degrada ou se não degrada. Agora, outras eu não sei. E aí o fabricante do equipamento falou assim, olha, o ultrassom é uma onda. Ela vai se propagando ali. Quando ela encontra uma barreira, aquela onda volta. Mas, quando ela encontra uma barreira, ela promove a vibração do som. Aquilo, na grande maioria das vezes, destrói o fármaco. E, muitas vezes, danifica o equipamento, porque a onda volta para o ultrassom. Ah, Nilson, mas a Biometil tem um protocolo de hidrolipoclasia que é junto com lipossoma de girassol, com L-carnitina e com uma bruxa louca lá que emagrece até a alma. Não tenho nada com a Biometil, o laboratório é do José Medina. Eu sou Nilson Pita. Se ele quiser vender cocô em lata, ele que venda. Eu não vou vender. Então a pessoa fala assim, Nilson, você faz hidrolipoclasia com enzimas. Primeiro, que não tem enzima no mercado. Segundo, não vou pôr hialuronidase na minha hidrolipoclasia. Terceiro, hidrolipoclasia, para mim, é só soro fisiológico. Porque o princípio da hidrolipoclasia é localizado também, que ele pega na mesoterapia, eu coloco o soro para implodir a célula de gordura. É um mecanismo, é mecânico o negócio. Eu quero potencializar aquele efeito, eu intercalo, faço uma sessão de hidrolipo, uma sessão de mesoterapia. Mas aí é quando o laboratório compra a ideia. E ele quer. Mas quem que decide se eu vou aplicar ou não? O esteta que o quê? O esteta que o quê? Que você falou? O esteta que o quê que você falou? Não, não. Você falou antes outra coisa. O esteta que não. Pois é. Você sabe qual que é a nossa maior briga? Eu, como farmacêutico, meu sonho era prescrever, gente. Você imagina, né? 24 anos de profissão, até um mestrado, né? Até dou aula, né? E eu não posso prescrever nada. Foi a coisa que mais me chamou a atenção na estética. Eu falei assim, agora eu vou pegar o arsenal que eu conheço, que é lícito, que ninguém dá valor, que são os correlatos, e eu vou fazer disso um benefício para as pessoas, com poder de prescrição. Falei, agora eu sou um super-homem. Fiquei contente, porque antes a gente na drogaria ia lá, se ajoelhava no pé da pessoa e falava assim, deixa eu prescrever uma Novalgina para você. Ele pegava na prateleira. Mas só que quando a gente se propõe a fazer as coisas, a gente tem que estudar, se capacitar para fazer. Se a pessoa faz, ela tem que ter capacidade para fazer. Tem que ter habilidade. Vou falar de outra coisa. Então, é isso que você tem que entender. Você tem que entender o mecanismo do negócio. E você tem que raciocinar. Se você souber o princípio, você vai falar assim, pô, isso daqui não está... Como diz um cidadão lá da propaganda da maionese, não está ornando, né? Não está... E aí você vai estudar para descobrir. Teve uma menina que ela me bloqueou no WhatsApp, uma menina lá do Piauí. Ela fez um curso comigo lá, uma vez que eu dei um curso lá. Ela falou, professor, cada vez que eu faço uma pergunta para você, eu fico com mais dúvida. Você não fala o que eu tenho que fazer. Eu falei, eu não estou aqui para te falar o que você tem que fazer. Eu estou aqui para te ensinar o que fazer, que é diferente. Aí eu fico mais cheia de dúvida. Eu falei, eu estou te estimulando a você estudar, você ir ter segurança e fazer sozinha. Ela me bloqueou no WhatsApp. Ficou magoada. Fazer o quê? Né? Mas é isso que eu estou falando para você. Eu não preciso gastar meu dia todo falando para você da farmacologia das substâncias.
Se você aprendeu o princípio, acabou. Eu vou te mostrar onde você pega a literatura das substâncias. E aí acabou. Essa pergunta que ela fez aí, essa afirmação que ela fez, eu também fiz para o fabricante. Eu falei, escuta, que história é essa de lipossoma? Lipossoma é uma tecnologia de permeação, que não precisa ser da substância X, Y, Z. Né? Eu entendo um pouquinho o que foi disso, é a minha especialização. Aí, quando você fala girassol, e óleo de girassol, o que é? Emoliente? É emoliente ou lipolítico? Estou em dúvida agora. Hein? Me parece que é uma coisa diferente da outra, ou uma contrária à outra. Sim ou não, gente? Me ajuda aí. Hã? É diferente, não é? Como que eu pego uma substância oleosa para destruir outra substância oleosa? Mesma coisa, eu estou fazendo um regime aqui, né? Aí você gosta de churrasco. Eu falo assim, meu, vamos comer um churrasco lá para a gente emagrecer? Dieta da proteína. Aí eu falei assim, como que uma substância com característica lipofílica, lipossolúvel, vai quebrar outra substância que é lipossolúvel? Tem alguma coisa aí que não está combinando. Sabe o que o fabricante falou para mim? Professor, usa lá que vai dar certo. Então, o que eu tenho para te falar? Que esse nome é um nome fantasia. Ele não retrata o que tem ali dentro da substância, que nem eu sei o que tem. Eu desconfio pelo cheiro, porque eu sou farmacotécnico. Quem faz medicamento. Eu desconfio pelo cheiro, mas também não posso afirmar. Você está entendendo? Então, é assim, olha, você, eu, nós somos profissional de saúde e não adianta alegar ingenuidade. A coisa que eu fico mais doente da vida é quando eu vejo assim, saiu uma legislação, saiu uma proibição, não sei o quê, vou me matar. Já pula dentro do copo d'água, porque o drama é bem nesse sentido. Gente, se você escolheu trabalhar na área de estética, esteja preparado para fortes emoções. Toda hora vai aparecer uma categoria aí, você sabe qual que é? Que eu gostei muito de um cirurgião plástico, que eu vi uma mensagem dele, que ele falou assim, eu não tenho tempo para essas coisas, minha agenda está cheia. Então, o cara que tem agenda cheia, ele não está preocupado, ele sabe da qualidade do trabalho dele, da capacidade do trabalho dele, ele está pouco se lixando. Se der um problema, tem um conselho do cidadão lá, ele vai resolver com o cidadão. Agora, meia dúzia de gente que não tem o que fazer, vai ficar inventando medidas, processos, não sei o quê, que vai cair. Quantas vezes eu entrei em sala de aula de manhã para dar aula na pós-graduação, aí saía no intervalo, aí já vinha, né? Que graças ao WhatsApp, Facebook, todas as informações chegam rápido, principalmente notícia ruim. Aí o pessoal voltava do café, juntando material, eu vou embora. Acabou minha vida, minha esperança acabou, não vou poder mais atuar na estética. Não espera nem o segundo tempo do negócio. Gente, homens e mulheres maduros, com esse tipo de comportamento, isso é comportamento de criança. E ainda quando se levanta alguém para defender a categoria, muitos de nós não querem gastar 5 centavos para pagar um advogado ao nosso favor. É ou não é? Eu estou pagando o Conselho Regional de Farmácia. Cancela. Alguém vai com um revólver na sua casa e fala assim, você tem que pagar anuidade? Cancela, não atua na área. Não sou a favor do conselho, muitas vezes até contra. Mas tudo tem um preço, gente. Você não paga IPVA todo ano? Você não paga IPTU? Como que a máquina gira? E ainda que o nosso conselho tem me surpreendido, que tem nos defendido na estética, estou abismado. Tem hora até que dá vontade de fazer parte de uma comissão. É que eu não sou muito bom de relacionamento, entendeu? Vai chegar lá, vou arrumar umas confusão, é melhor ficar em casa. Então, você pegou o princípio aqui?
Por isso que eu falo, 48 horas. Aí deixa eu te falar uma outra coisa. Quando eu venho aqui e administro no músculo, ele promove o mesmo efeito depósito que na região subcutânea? Então, me responde uma pergunta. Por que você acredita naqueles meus colegas que administra BCA, os aminoácidos, direto no músculo, te prometendo que vai promover hipertrofia muscular? Por que você acredita nisso? Por que você acredita nisso? Porque quando eu coloco aqui, ó, eu não tenho o mesmo controle que eu tenho aqui. Deixa eu te explicar mais uma coisa. O produto da mesoterapia, ele tem característica hidrossolúvel ou hidrofílica. Por isso que eu consigo o efeito depósito no tecido subcutâneo. Tecido gorduroso, que não se mistura com a água, faço efeito depósito e ele vai interagindo ali. Quando eu pego essa substância e coloco perto da corrente sanguínea, é absorvido rapidamente. Coloquei no músculo, eu tenho controle ou a substância é teleguiada? Me explica isso. Eu queria saber. Eu queria ter essa fé. Porque aí é fé, né, gente? Não é princípio farmacológico. Quando eu administro, por exemplo, uma substância intramuscular na coxa, eu não vou promover aumento de coxa. É intramuscular, vai ser sistêmico, vai cair na corrente sanguínea e, ó, vai ser distribuído rapidamente, vai ser metabolizado rapidamente, vai ser excretado rapidamente. Então, ao contrário da gordura localizada, aqui eu falo para o cidadão, apliquei nele, sai correndo, querido, para promover o efeito. Porque daqui a pouco você vai fazer xixi e tudo que a gente administrou vai ralo abaixo. Tá bom? Você viu a prancha? Intramuscular não tem a mesma velocidade de distribuição do que a intramuscular, mas está ali, ó, pertinho. Vou mostrar um gráfico para você daqui a pouco. São coisas diferentes. Então, por isso que quando a pessoa pergunta assim, posso administrar localizada intramuscular para potencializar o meu efeito? Qual que é a resposta? A minha resposta. Você vai perder um dos dois, você vai perder a localizada. Entendeu? Entendeu? Não estou nervoso, não. Eu só estou empolgado. Tá bom? Agora, gente, falamos de duas coisas aqui que a gente já respondeu assim, ó. 90% das perguntas que me fazem são essas. A outra coisa, quando eu administro aqui, ó, na região intradérmica, agora é intradérmica, eu tenho que fazer uma pápula, tá? Se eu não fizer a pápula é porque eu fiz a técnica errada. Aí eu provavelmente administrei na derme. Quando eu faço a aplicação intradérmica, o meu objetivo qual que é? É dar condição para a camada basal da epiderme, para ela estabelecer a melhor organização celular possível para eu ter a hidratação. E eu posso também dar para a derme condição estrutural para ela ter maior o quê? Firmeza. Então, eu tenho que trabalhar essa transição. Nilson, e se eu fizer aqui, por exemplo, um tratamento de estrias que eu administro na região intradérmica? Posso fazer atividade física? Vai fundo. Quero efeito depósito? Não. Não quero. Vai acelerar a absorção? Não. Não tenho ali uma vascularização tão eficiente assim. Você está me entendendo? Qual que é o objetivo? Propostas diferentes. Agora, em nenhuma situação, aí quando eu falo nenhuma, é nenhuma, você deve deixar de orientar o seu cliente a não receber sol na região onde você administrou substância. Por quê? Substância localizada
e geralmente sofre uma oxidação muito rapidamente. Então, vai enegrecer a pele da pessoa. E dificilmente você tira essa mancha. Então, pessoal que trabalha na região praiana, cuidado com isso. Pessoal que trabalha com gente que gosta de fazer fotossíntese, cuidado com isso. E essa é a orientação que você tem que dar. E a gente precisa, vai colocando as canetas no bolso, né? Daqui a pouco eu vou para casa, chegar lá em casa, tem um monte de caneta. Tá bom? É essa a preocupação que eu tenho que ter. Legal. Então, vamos lá. Vamos seguir. Já são 10 horas. Vai. Então, aqui, eu já fiz essa analogia para você. Só vou, nesse slide aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Volume de substância a ser administrada. Eu coloco esse slide aqui para você e eu quero que ele seja bem claro. Da onde que você tirou essa informação? Essa informação é da BD, tá, gente? Não é propaganda, não é merchan, mas é uma das autoridades no assunto quando a gente fala de injetáveis. Então, olha, quando a gente mostra aqui, via intradérmica, por ponto, o máximo que eu posso administrar, quando eu falo de tratamento terapêutico convencional, 1 ml. E aí já estou extrapolando. A capacidade que o tecido tem de receber líquido, com todas as suas características físico-químicas. Ácido, básico, neutro, para a gente não promover o quê? Uma sobrecarga no tecido e não ter a resposta indesejável, que pode ser até a necrose. Tá bom? Quando a gente fala de subcutânea, até 3 ml por ponto. Por ponto. Tá bom? Aí, quando a gente fala da região intramuscular, no glúteo, na ventroglútea, até 5 ml. Se for na coxa, 4. Tá bom? Nessas duas regiões. E olha só, na mesoterapia eu vou te recomendar uma coisa. Limite máximo, 10 ml. Ah, eu aprendi que pode administrar até 50. Você só toma cuidado para você não administrar 50 e quando você for procurar aquela pessoa que te ensinou, você não achar. Tá bom? Por quê, gente? Você viu que eu estou te explicando aqui, que quando a gente faz mesoterapia, a gente distribui os pontos. Isso, quando você pensa na farmacologia, você está aumentando a superfície de contato. Se você está aumentando a superfície de contato, você está dando a possibilidade daquela substância ser assimilada melhor pelo organismo. Se eu aumento a superfície de contato e aumento o volume, eu posso ter um efeito indesejado. Já tive situação assim, olha, eu sempre falei isso, no NEPUG, então, o pessoal queria tacar pedra em mim. Eu sempre falei isso e as pessoas não acreditaram. Até que um dia, uma ex-aluna minha da graduação, ainda pós-graduação, me ligou no domingo de noite e falou assim, professor, eu tive aula hoje de intraderma. Eu falei, que legal. O que você aprendeu? Ela falou, aprendi uma coisa que você fala sempre, respeitar o limite de 10 ml, porque eu fui modelo de todas as situações. Gordura localizada, celulite, facial. Administraram mais de 30 ml em mim. E agora eu estou com dificuldade de respirar, me coçando toda. O que eu faço? Falei, corre para o veterinário. Brincadeira. Quem me conhece sabe que eu brinco muito com isso. Vai para o hospital. Professor, e chega lá? Eu falo assim, menina, primeira coisa, você tem que cuidar da sua vida. Fala que você passou por um procedimento e tal. Isso é uma reação alérgica, você não precisa entrar em detalhes. Foi para o hospital, tomou Decadron, Fernegan, e depois ficou tomando um antialérgico. Faz efeito ou não faz, gente? Sabe o que as pessoas se apoiam muito na mesoterapia? Que a concentração que a gente usa na mesoterapia, ela é extremamente baixa. É o mesmo princípio que as pessoas têm
quando ela fala de fitoterápico. Ah, fitoterápico é natural, não faz nada para ninguém. Vai ali na Vila Formosa, o maior cemitério da América Latina, e veja quantas pessoas tem morta lá por conta de uso excessivo de Confrei. Chazinho de Confrei. Menos é mais. Sempre. Ah, mas a cliente quer fazer 5 sessões no mesmo dia. Ela engordou em 20 anos. Aí ela quer emagrecer em meia hora de tratamento. Aí vai você ser o mandrake. Né? Aí depois aparece lá no Jornal Nacional. Né? Aparece nas mídias. Doutor Bumbum. Né? Então, cuidado com isso, tá bom? Então, vamos respeitar os limites. Eu trabalho com limite de 10 ml. Chego até 15, quando é via de administração diferente. Fiz subcutânea e vou fazer um tratamento de estrias, por exemplo, ou uma facial. Aí eu dou essa margem. É porque eu estou com o aparelho. Não, mas eu não consigo falar direito. Então, se a pessoa quiser fazer uma mesoterapia para gordura localizada e flacidez juntos, eu não posso fazer? Qual é a amplitude da flacidez? Olha só, gente. É uma coisa que eu vou falar aqui um pouquinho mais na frente, mas eu vou responder sua pergunta. Se eu pensar só em via de administração, eu posso. Porque numa flacidez, geralmente, é uma aplicação intradérmica. Então, para você gastar 5 ml numa aplicação intradérmica, dá trabalho. Então, você não vai extrapolar muito. Via de administração diferente. Posso trabalhar gordura localizada, que é no tecido subcutâneo, e posso trabalhar a flacidez, que é na intradérmica. Eu não passo do limite de 15 ml, trabalhando 2 vias diferentes. Não trabalharia 15 ml no tecido subcutâneo, mas trabalharia 5 na intradérmica e 5 na subcutânea. Entendeu? Olha, gente, capilar, ela parece ser uma coisa inofensiva. A gente faz uma programação, não sei para que a gente faz programação, né? A gente faz um programa, fala assim, eu vou fazer tudo assim, né? Mas é assim, ó, capilar, toda vez que você pensar no capilar, você pensa que aquele tecido é extremamente vascularizado. Se ele é extremamente vascularizado, o que eu colocar perto, ele vai para a corrente sanguínea. Tá bom? Aí eu tomaria cuidado com o meu volume, apesar da capilar ser baixa. Por exemplo, uma capilar eu uso de 3 a 5 ml no máximo. Se não tiver jeito, eu só uso esse artifício se não tiver jeito. Tá? Porque a capilar, eu coloco minha substância bem perto da corrente sanguínea, e, na verdade, esse é um dos objetivos, para estimular a circulação periférica e aí promover a ativação do bulbo. A gente quer sugar tudo dele. Aplicar um acelerador metabólico junto com a localizada. Pode? Pode ou não? Não pode. Por quê? Aqui, ó. Na localizada, eu deposito no tecido subcutâneo e eu quero que a substância permaneça ali para promover o efeito na região onde eu administrei. Então, eu falo para ela, não faz atividade física. Deixa a substância agir no halo de ação dela. Se eu promover atividade física, eu aumento a superfície de contato, que ganha corrente sanguínea. Aí eu tenho um efeito sistêmico e não localizado. Se eu aplicar intramuscular, na intramuscular, eu já falo para ela, vai fazer atividade física, porque em meia hora já começa a fazer xixi e estou perdendo a substância. Uma coisa não conversa com a outra. Porque o pós-aplicação pede coisas diferentes. Mas o que eu estou te falando aqui é o seguinte, eu estou pegando a via clássica de administração, estou usando no que é clássico, não estou usando o que é filosófico, o que eu acho.
Eu estou pegando a via clássica. E estou te falando do princípio. Entendeu? Da mesoterapia. Uma coisa é localizada e outra coisa é sistêmica. Localizada, eu deposito a substância e ela vai agir naquela região. Agora, quando eu aplico no músculo, o céu é o limite. Ela vai navegar por tudo quanto é canto. E a pessoa fala assim, eu quero perder, eu quero um acelerador de metabolismo que tire o flanco. Gente, ele não é teleguiado. Você aplica no glúteo, ele vai para o flanco. Ele vai agir sistemicamente. Pode até ser que atinja o flanco. Já que a gente está falando disso, deixa eu te falar outra coisa. Comercialmente, isso não é muito bom. Mas eu, quando estou dando aula, eu sou um péssimo comercial. Eu sou péssimo nisso. Porque assim, olha, gente, você sabe qual que é o nosso maior inimigo e o nosso maior aliado? Sabe qual que é? A força da gravidade. Tá? Vocês já viram aquelas técnicas? Não vou fazer propaganda, mas que o pessoal associa, a Aníbal sabe do que eu estou falando, que associa o quente e o frio. Já viram essas técnicas? Tem do A, do B, do C, do D. Aquilo funciona? Sabe com o que ele trabalha? Com o princípio mais simples da estética. Primeiro que é a drenagem, tira o líquido, e a força da gravidade. Instantaneamente dá a resposta. Às vezes, a pessoa chega para você e fala assim, olha, eu quero tratar só duas coisas, membros superiores e os inferiores, só duas coisas. Né? Ela fala assim, eu quero tratar o abdômen, quero tratar flanco, quero tratar culote, interno de coxa, interno de joelho. Aí você olha assim, e não quero malhar, né? À espera de um milagre. Aí você olha para aquela pessoa e fala assim, agora vou recuperar tudo que eu investi na estética, né? Porque você vai falar assim, olha, 5 sessões aqui, 5 ali, 5 ali. Mas deixa eu te explicar uma coisa, muitas vezes, e aí depois acaba que você não tem o resultado. Quando a pessoa está preocupada com os membros superiores, o primeiro lugar que você tem que atacar, se tiver para atacar, é o abdômen. Porque você tirando a gordura dessa região, pela força da gravidade, o que está atrás, o que está dos lados, vai vir para frente. Por que eu estou te falando isso? Porque, às vezes, você pega aquele cliente que não tem dinheiro para investir naquilo, mas é o sonho da vida dela aplicar enzima. Se você fala que cada região é uma sessão e que vai ficar R$3.000 para fazer todo o tratamento, ela faz igual uma modelo uma vez num curso, sai chorando, vai embora porque não tem dinheiro para pagar. Quando você trabalha o abdômen, aí pela a própria força da gravidade, ela trabalha isso. Tem duas coisas que você tem que trabalhar, abdômen e drenagem linfática. Eu não tenho mão para fazer drenagem linfática. Eu sou meio ogro para o negócio, entendeu? Mas eu tenho quem faça lá na minha clínica. Tem uma fisioterapeuta lá que faz muito bem. Então, você, conhecendo as técnicas, você não precisa fazer, mas você precisa encontrar alguém que te ajude ali no processo. Está me entendendo? Deixa eu te falar qual que foi meu maior erro quando eu abri minha clínica. Quando eu abri minha clínica, eu falei assim, agora eu vou ficar rico. Aí eu falei assim, só vou trabalhar com procedimentos avançados. Pessoa humilde que sou, só vou trabalhar com coisas avançadas, equipamento, não sei o quê. Fiquei 1 ano que atendi 2 pessoas. Por quê? A pessoa ligava, faz limpeza de pele? Não. Faz massagem modelando? Não. Não, olha só, você não sabe com quem você está falando. Então, essas coisas mais básicas. Gente, você quer saber de uma coisa que eu menos gosto de fazer? Eu acho lindo, mas menos gosto de fazer? Já estou velho, dá dor nas costas e tudo mais. PEN. Negocinho que dá trabalho e é barato de fazer. Agora, como eu amo fazer uma toxina?
Meu olho até brilha. Posso ser sincero, né? Porque, assim, se a gente quisesse ganhar pouco, a gente continuava no balcão da drogaria, a gente continuava no hospital, ou a gente continuava no laboratório de análises clínicas. Não é assim, gente? Porque vocês estão aqui na estética, porque são tudo almas caridosas, franciscanos, que não querem ganhar dinheiro. Estava contente com a vida que você estava levando. Exagerei agora? Exagerei? Um pouquinho? Ah. Então, esse negócio de PEN aí, mas dá resultado, né? Aí a pessoa que faz PEN hoje, amanhã ela faz uma meso, depois de amanhã ela faz uma toxina, e aí a gente vai atingindo os nossos objetivos. Entendeu? Sim. Olha só o que ela perguntou. Eu gostei dessa pergunta. Ela falou assim, por que a drenagem se a gente trabalhou a gordura? Gente, olha só, o princípio da mesoterapia, ele trabalha com várias aplicações. Cada vez que eu enfio a agulha numa pessoa, eu promovo um processo inflamatório. E eu tenho todas as respostas do processo inflamatório. Entendeu o porquê da drenagem? E ainda assim, aquele líquido intracelular, que ele geralmente se acumula principalmente em mulher, ele também é eliminado. Então, além de eu tirar a gordura, eu evito que líquidos indesejáveis fiquem em região. E aí ela percebe a resposta rápida aonde? No comprimento da roupa. Aí ela fala, meu tratamento está dando certo. E você tem que usar tudo que você tem na mão e no seu conhecimento para que o cliente tenha essa certeza. Porque, gente, a calça folgada é a melhor resposta que o cliente quer ter. Sabe aquela roupa que ela não consegue usar, e ela passa a usar? Vamos supor que eu fiz uma aplicação com lipossoma de girassol. Quanto tempo depois eu posso fazer a drenagem? Porque no curso que eu fiz, falaram assim, se você fizer a drenagem, você vai retirar o líquido que você botou ali. Eu acho que eu respondi já essa pergunta. 48 horas. Sabe por quê? E 48 horas eu sou exagerado, tá bom? 24 horas talvez fosse o suficiente. Mas eu faço 48 para esgotar tudo aquilo que eu pus aqui, eu quero esgotar da capacidade dele. Então, olha, aparelhos, 48 horas depois. Atividade física, na localizada, 48 horas depois. Por quê? Eu estou extrapolando a capacidade da minha substância de promover o efeito. A abençoada, ela quer chegar lá, ela quer fazer tudo. Ela não quer só fazer meso. Ela quer fazer o tratamento dela convencional, mais a meso. Aí ela fala, de manhã, se eu vim, eu posso fazer meu tratamento convencional e à tarde fazer a meso? Qual que é a resposta? Olha só, gente. Olha só o que eu vou te falar. Eu costumo dizer assim que antes pode quase tudo. E depois, praticamente nada. Mas, olha, vamos raciocinar. O que eu vou fazer antes? Eu vou fazer uma radiofrequência? Vou fazer uma radiofrequência? Vou fazer uma modeladora? Vou fazer uma drenagem linfática? O que eu vou fazer antes? Aí, eu vou te perguntar assim, qual é a consequência daquilo que eu fiz antes? Qual é a consequência? Vou promover aquecimento? Vou promover estímulo de circulação periférica? O que eu vou ativar antes? Então, é assim, convencional, tradicional do jeito que sou, eu falo assim, você quer fazer um procedimento antes? Faz. É aquela pessoa que quer fazer tudo, fala assim, quanto tempo você tem para gastar? Então, eu vou fazer uma radiofrequência, dou 1 hora de intervalo, e aí eu faço a mesoterapia. Para aquela circulação periférica que ficou mais ativa, para ela diminuir um pouco, e eu poder entrar com a mesoterapia. Ou então, faço regiões diferentes. Ela quer trabalhar o flanco, e eu vou aplicar no abdômen, ok. Porque tem uma das coisas que eu gosto de... Você sabe que eu costumo dizer assim, o que eu não sei, eu conheço alguém que sabe. Para perguntar.
E tem um aparelho aí que eu hoje, por exemplo, não vivo sem, que é radiofrequência. Vou te falar 3 coisas que você precisa ter para abrir uma clínica de estética. Seringa e agulha, que eu não vou deixar de te falar isso. Eu sou apaixonado por agulha. Entendeu? Sabe aquele robozinho do pica-pau lá que ficava tirando pena? Eu sou daquele jeito para agulha. Então, tudo que tiver agulha e seringa, R$1 de investimento. A substância que eu vou aplicar, ultrassom e radiofrequência. Tá? Isso daqui você tem que ter. Limpeza de pele você faz sem aparelho, o resto você faz sem aparelho. Mas essas 3 coisas você tem que ter. Se você quiser atingir o máximo possível. Sabe por quê? Você viu a pergunta dela? A flacidez, não sei o quê. Não é tudo que a mesoterapia trata. Posso te falar uma coisa? Estou falando que eu sou péssimo comercialmente, mas depois meu sócio vai brigar comigo. Sua maior perda de tempo é quando você usa a mesoterapia para flacidez. A não ser que seja uma flacidez, assim, mínima. A pessoa fez bariátrica e está totalmente flácida. Vou aplicar uma mescla de flacidez. Aplica, fica todo mundo de mão dada em volta da pessoa, pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E olha que eu vou te falar que nem Israel vi tanta fé. Para esse tipo de coisa, o único remédio é radiofrequência. Se não for a cirurgia plástica, é radiofrequência. Entendeu? Aí a pessoa, às vezes a pessoa quer até me comover. A pessoa quer me comover. Professor, mas eu não tenho aparelho nenhum. Fala assim, então não faça esse tipo de tratamento. Entendeu? Se for alguma coisa suave, eu consigo ter resultado. Quando você tem vitamina C, pela diferença de pH, ela dói muito. Entendeu, gente? É assim, para aquela pessoa que te falou que eu fiz propaganda enganosa, se ela viesse aqui, eu acho que ela ia ficar um pouco frustrada. Porque eu falo até mal dos nossos próprios produtos, né? Entendeu? Eu acho que ela ia ficar um pouquinho frustrada. Mas é isso. Isso mesmo. É o que ela falou aqui, é o seguinte, eu vou dar, por exemplo, substâncias eutróficas, responsável por nutrição, para dar condição para o tecido responder ao estímulo da radiofrequência. É isso mesmo. Onde que eu deixei o negócio aqui? Deixa eu seguir, gente. Eu preparei para vocês, acho que 80 slides, não falei 2. Não sei para que eu faço slide. Olha lá, isso daqui que eu queria te mostrar. Olha que slide legal esse. Quando você mostra uma aplicação intravenosa, aí vamos colocar lá, ó, gente. Quando que eu faço a aplicação intravenosa? No PEN. Porque às vezes você está falando assim, não, você está falando do convencional. Não, eu estou falando de estética, gente, que eu falei para você que é saúde. Então, olha lá, no PEN. Quando eu coloco glicose 75%, eu já coloco direto na corrente sanguínea. Por isso que eu não posso fazer pápula, por isso que eu não posso extravasar no líquido, por isso que enegrece, e aí aparecem as intercorrências. Tem coisas que são mais suaves. Você sabe que o maior desafio de você trabalhar com agulha é que tem hora que você tem que ir com vontade e tem hora que você tem que ser sutil. PEN é uma delas, face, você tem que trabalhar com sutileza. Uma vez eu dei um curso no Rio de Janeiro e até uma pessoa que trabalhava comigo, ela tirou uma foto, né? Que eu estava falando para uma colega assim, quando você for aplicar alguma coisa na região dos olhos, você sempre vai com a agulha saindo do olho. E com a mão leve. Até brinquei com ela, falei, não é o seu marido que você tem umas contas para acertar com ele. Isso é um cliente. Entendeu? E aí ela ia com aquela mãozona pesada em cima,
E quem já fez curso comigo fala que eu só falto, né? Eu pego na mão mesmo. Falo assim, não é assim, a posição é essa. E ela foi lá, e uma hora eu segurei na mão dela e olhei para ela com uma cara tão feia. E a pessoa pegou bem na hora, né? Guardou a foto, falou nisso, olha a sua cara. Eu falei assim, eu preciso ser mais educado, né? Então, quando a gente fala de face, quando a gente fala de PEN, eu tenho que ter controle de onde que eu vou estar trabalhando. E assim, gente, não é todo mundo que é vocacionado para trabalhar com agulha. Desculpa. Uma vez dando aula no Nepuga, tinha lá um cirurgião plástico. E aí a gente foi para a prática. Na hora da prática, eu falei para ele fazer uma pápula de 0,05 a 0,1 ml numa estria. Ele colocou 2 ml. Aí eu chamei o cidadão de lado e falei assim, amigão, você é cirurgião plástico mesmo ou você só falou isso para impressionar as menininhas? Aí ele falou, não sou, mas eu não atuo na área há 20 anos. Eu falei, o que você faz hoje? Eu trabalho com auditoria. Eu falei, então volta para a auditoria. Rapaz, eu então contrato alguém para fazer isso. Porque você não tem vocação para o negócio. Né? Tem gente que morre de medo. A Natália está aqui? Natália? Natália. Ela falou que vinha, não veio. A Natália, outro dia, ela me mandou uma mensagem, acho que foi no Facebook, agradecendo. Que ela falou que numa aula minha prática, eu chamei ela de frouxa. Se ela queria trabalhar com agulha, ela precisava ter mais coragem. E ela falou, professor, hoje eu só trabalho com agulha. Eu falei, quando a gente fala isso, não é para depreciar ninguém, gente, é para ver se acorda, para estimular. Então, quando você olha aqui essa imagem, você vê muito bem, ó, o quão rápido a gente tem a caminhada do produto dentro do organismo. Você vê que aqui a concentração está super alta, mas rapidamente ela é dissipada no nosso organismo. Ó. Quanto mais rápido ela é absorvida, mais rápido ela é excretada. Porque mais rapidamente ela é biotransformada, consequentemente ela vai embora. Olha lá a intramuscular, ó, como ela faz um pico diferente. Subcutânea, olha aqui. Ó. E a oral, olha a outra. Por isso que a gente vai tentando encontrar qual que é o melhor caminho. Deixa eu te falar outra coisa. Deixa eu falar para você de um princípio que a gente usa na farmacotécnica. Na farmacotécnica, a gente fala de produção de medicamento, a gente se preocupa com absorção, com bioequivalência, com tudo isso. São essas as relações que eu faço, que muitas vezes o pessoal acha que eu sou louco. Mas o que eu falo para você é que eu trabalho com princípio. Quando a gente quer desenvolver um medicamento, e eu quero que ele tenha um efeito localizado ou depósito, que ele demore para ser absorvido, eu coloco ele ou num tecido que seja contrário às características do meu medicamento. Olha só. Falei que na mesoterapia eu tenho substâncias que são hidrossolúveis ou hidrofílicas. Coloquei num tecido gorduroso. Água e óleo se falam? Não, né? Então, aí eu retardo a absorção. Se eu quiser que a absorção seja mais rápida, eu coloco no tecido que tem maior afinidade por aquele líquido. Daí eu só estou trabalhando com via de administração. Quando eu penso no medicamento, no cosmético, também eu penso assim. Eu quero reter mais a substância na superfície, eu vou usar um veículo oleoso. Quando eu quero reter menos a substância na superfície, eu tenho um tecido, eu tenho uma base não oleosa.